pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa do Estação Turismo. Hoje aqui comigo mais uma vez, Rose Camargo. Tudo bem, Rô? Oi, Ju, tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui para mais um programa Estação Turismo e hoje estamos aqui com um convidado que a Juliana vai apresentar para vocês, já está ali esperando a gente e a gente vai falar um pouquinho sobre ele, né, Ju? Isso, hoje o nosso convidado super especial é o Almir Garcia, ele é coordenador do grupo Ibitu Trilhas, falei direito? Exatamente. E ele, na verdade, é o coordenador, mas ele também é o inventor, digamos assim, né? O criador. Então, criador. Então, com vocês, Almir, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Juliana. Boa noite, Rose. Boa noite, Wilsinho. Boa noite, Clever. Toda a equipe. Boa noite. Boa noite. Vamos falar hoje sobre as trilhas da nossa Cuesta Paulista, né? E esse grupo maravilhoso do qual eu faço parte, gente, eu faço parte desse grupo do Almir. A gente todo fim de semana vai fazer trilha, vai caminhar. E assim, é um momento muito gostoso, né, Almir? Que o pessoal se junta, né, conversa, socializa, vai conhecer lugares incríveis, vai fazer um pouco de atividade física ao ar livre, né? E aí hoje você vai contar um pouquinho pra gente desse projeto maravilhoso. Ok. Vamos lá? Vamos em frente. Tem uma primeira pergunta, Rô? Então fala para nós, Almir. Como surgiu o Ibitu Trilhas? Olha, Rose, o grupo surgiu em abril de 2023, portanto, acabamos de completar 2 anos de existência, né? Sim. E foi numa questão assim meio que por acaso. Eu já fazia algumas caminhadas na região de Botucatu, né? Basicamente, às vezes, com as minhas filhas, quando elas vinham para Botucatu, com alguns sobrinhos e muitas vezes sozinho, né? Às vezes a gente convida as pessoas, né? Tem compromisso, acaba não participando, né? Isso foi por diversas vezes, até que um dia eu assisti um filme, não sei se vocês conhecem, chama 127 Horas. Conta a história de um trilheiro solitário, né? Que ele está numa atividade e ele acaba sofrendo uma queda, né? Num desfiladeiro. Sim. A história se passa nos Estados Unidos. E ele fica, portanto, preso nesse desfiladeiro por 127 horas. Né? Olha só. O final do filme, embora não explicite visualmente a cena, mas ele é trágico. E aí eu fiquei com essa ideia na cabeça. Eu falei, bom, é complicado fazer trilha sozinho, né? Estou colocando a minha vida em risco. Sim. Esse filme me chamou a atenção. 127 horas. Vou assistir, Legal. não conheço. Eu recomendo. Baseado na vida real? Aconteceu mesmo Não esse tenho filme? esse dado, não tenho. Não. Mas legal. Bom, aí chegou, conforme eu falei, né, a semana do aniversário do Botucatu e a cidade estava pulsante de eventos para tudo quanto é canto, né? E eu decidi fazer um chamamento público para convidar as pessoas para a trilha. Falei, se aparecer 3 ou 4 pessoas, já tá bom. E para minha agradável surpresa, apareceram mais de 23 pessoas. Olha só, que Nesse legal. dia nós saímos da Praça da Educação, lá na Vila dos Lavradores, seguimos pela linha férrea, né, da antiga FEPASA, atravessamos o túnel e foi um momento muito bom de interagir com as pessoas, de conversar, sem dizer que a paisagem do lado de lá do túnel é linda, né? É linda, exuberante. Né? E aí nasceu o grupo. Que legal, né? E é isso que você falou, né? O grupo é bacana por causa disso, né? Você socializa, conhece lugares, essa parte do túnel da FEPASA, né? Até a gente estava conversando hoje, tem uma coisa, né? Uma questão histórica, né? Então é legal que o pessoal vai passear, conhece um pouco de história, aprende sobre o local e ainda vê paisagens maravilhosas, faz um pouco de exercício físico, é muito legal, né? Perfeito, é isso mesmo. E Almir, fala pra gente, qual a faixa de idade média de seus componentes? Componentes, é isso. Sim, bom, tem algumas crianças que participam com seus pais ou avós, né? Sim. Tem vários idosos, mas acho que a meia idade, eu acho que é o grupo majoritário, né? Sim. Pessoas na faixa dos 30, 35, 40, 45 anos. Mas são vários idosos que participam, para nossa alegria, eles são acolhidos, estão sempre contentes, sempre participando de forma agradável. Mas acho que a maioria mesmo é nessa faixa de
35, 40, 45 anos. Mas o bacana, né, Almir, do grupo, né, que nem você falou, que tem esse pessoal um pouco mais velho, né, de 50, 60. Eu já fui em trilhas que tinha uma melhor idade, né, de uns 60, 70 anos, que faz parte. E eles fazem a caminhada normalmente, né, sem nenhum problema, né. Você avisa, né, se a caminhada é perigosa, se é puxada, se não é puxada, se tem subida, se não tem, até para a pessoa saber se ela vai poder participar ou não daquilo lá, né? Então, quando a caminhada é mais tranquila, normalmente vai um pessoal mais velho fazer essas trilhas, né? Exatamente, Juliana. A nossa pegada ela não é muito radical, né? E então isso tem atraído muita gente, né? Até pouco tempo, a pessoa com mais idade que participa do grupo era um senhor de 81 anos. Olha só. Seu Fernando, super disposto, bom, se cuidou a vida toda, né? Então por isso que ele está nessa atividade até hoje. Só que recentemente batemos o recorde. Tem uma senhora chamada Catarine. Olha que interessante. Ela é uma mulher que nasceu na Hungria, na cidade de Praga, está há muitos anos no Brasil. E ela tem 84 anos e ela consegue concluir todas as trilhas. Olha só. Olha só. Sim, é inspirador, né? Inspirador e incentivador também para que outras pessoas venham. Então, isso nos enche de alegria, porque a gente comunica sempre, né? Qual é a quilometragem que vamos percorrer, o grau de dificuldade, né? Mas a gente não radicaliza muito essa atividade. Isso é mais para caminhar, para socializar, para conversar e fazer alguma coisa ao ar livre, né? Que é muito importante para a saúde, né? Exatamente. E com paisagens magníficas. É muito legal. E Almir, como que faz? Por exemplo, eu quero fazer uma trilha com você. Como que eu faço? Eu entro em contato? Como que eu faço para entrar em contato? Tem alguma taxa? Vocês cobram alguma coisa? Como que funciona? Ok. Bem, quanto à vinda no grupo, geralmente as pessoas vêm de duas formas. No começo, quando o grupo estava assim em construção, se bem que acho que está sempre em construção, né? Nós fazíamos o chamamento na internet, nas redes sociais. Hoje não fazemos mais, nós só publicamos depois que executamos a trilha. Então muitas pessoas nos procuram através desses vídeos ou fotos que são colocadas nas redes sociais. Mas a maioria mesmo das pessoas que estão vindo, eles vêm por indicação, né? Por indicação, uma pessoa vai, gosta, na trilha seguinte ele acaba trazendo colegas de trabalho, familiares, vizinhos, então o grupo tem crescido desse jeito. Nós falamos, ainda dentro desse primeiro ponto, né, que você abordou, nós começamos o grupo com 23 pessoas. Rapidamente passou para 70, passou de 100, né, chegamos à primeira centena. Dali um certo tempo atingimos a segunda centena de pessoas cadastradas, né? Sim. É lógico que há uma série de fatores que afastam as pessoas, como por exemplo, nesse momento estamos vivendo um período de baixas temperaturas. E recentemente ultrapassamos a segunda centena de pessoas cadastradas e estamos com 232 pessoas. Nossa, que muita legal. gente no grupo, né? Então, essa trilha, por exemplo, desse fim de semana, tinha acho que 49 pessoas. Sim. Se não tivesse aquele tempo muito frio, de chuva, tudo, né? Eu mesmo desisti de ir na trilha. Fatalmente. Na hora que eu acordei estava chovendo, mas muita gente foi, eu vi as fotos, né? E foi uma trilha super legal, Rose. Foi no Vale da Indiana, foi na usina. Na usina. A usina indiana. Exatamente, Mas e sobre o custo? Você não disse. Exatamente, eu ia abordar esse segundo tema Sim. agora. Não há nenhum tipo de taxa no grupo, não. Olha só que legal. A única coisa que ocorre em termos de financeiramente falando, né? É que nós temos uma camiseta. Sim. Que as pessoas pagam por ela, né? Claro. Só que ela não é obrigatória. Aliás, não há nada obrigatório no grupo. Então, se a pessoa quiser utilizar a camiseta, né, que dá uma... E você pode falar para nós o valor da camiseta? Claro que sim. Ela custa R$50 a camiseta de manga curta e 55 de manga longa. Olha só que legal. Mas para participar mesmo, respondendo mais concretamente a sua pergunta, não cobra-se nenhum tipo de taxa. Mas é legal a camiseta, porque assim, você vai na trilha, você vai ver todo mundo, Rose, com a camiseta igual, sabe? Até porque se acontecer algum acidente, algum incidente, tá com a camiseta, tá com o logo, né? Pra não ter
nenhum problema também de alguém se perder, né? Ou qualquer coisa, né? Você entrar numa fazenda, você vê todo mundo que tá com uniforme, né? Sim. E quanto tempo mais ou menos dura a trilha? Horas? Depende do lugar? Depende da quilometragem que nós vamos percorrer, né? Mas geralmente em quanto tempo? De 4 quilômetros a 10, 9, 10, né? Entendi. E aí depende também, como o Botucatu, geograficamente falando, ele é super acidentado, né? Então quando a gente faz alguma trilha que há mais aclives, né? Então temos que parar para descansar mais vezes e isso despende de mais tempo. Mas geralmente a gente sai 7h30 de algum ponto de encontro, e o ponto de encontro varia de acordo com o local que a gente vai, né? Sim. Mas antes do almoço estamos de volta. A gente para também durante a trilha, né? Pra tomar um cafezinho, o pessoal leva um lanchinho, uma Exatamente. Eu ia água. perguntar sobre isso agora, sobre a Exatamente, alimentação. Há uma parada maior, né? Onde a gente se alimenta, toma água, recupera o fôlego, tudo. Agora, se tiver num trecho que tem uma subida muito intensa, a gente dá uma parada também para se refazer. E o tipo de alimentação? Tem que ser uma alimentação assim mais leve? É recomendável. Sim. Né? Mas é muito variado. Tem gente que Entendi. leva lanche, tem gente que leva bolacha. Se for no caso da Juliana, ela leva tudo, né? Não, a Juliana ela se cuida Eu bastante. levo castanhas. Mas né? é interessante porque a gente vê de tudo. Né? Entendi. Muita gente, a maioria acho que leva frutas. É, fruta, é verdade, né? E muita água, né? Porque Muita precisa água. se hidratar, né? Exatamente. E, Rose, assim, os últimos passeios que o Almir fez foi muito legal, porque todos foram passeios históricos, né? Eu diria que os últimos, né? Né? Quando tem uma possibilidade, né? Nós fizemos agora, recentemente, a ida na casa do Conde de Serra Negra. É, lá na E- Vitoriana, né? Exatamente, em Vitoriana, deixamos os veículos ali perto da igreja e caminhamos até lá. É um percurso curto, de 2 quilômetros e pouco para ir, mas é um local de difícil possibilidade para fazer visita, porque hoje ele pertence à usina de cana-de-açúcar São Manuel, apesar de estar em Botucatu. Quem é proprietário do imóvel é uma usina de São Manuel, e é difícil conseguir a visita. Conseguimos e estivemos lá. Tem que ter autorização para Tem que ter entrar, autorização, exato. É fechado com porteira. Uma Sim. vez conseguido a autorização, a gente fez a visita lá. E é encantador, né? É um prédio realmente histórico, muito bonito Sim. mesmo, né? né? Que foi da época dos Barões do Café, né? Exatamente, no período de ouro do cultivo do café no estado de São Paulo e no Brasil, né? Ali morava um fazendeiro que era proprietário de várias fazendas que produzia café. Então ele passava um período do ano ali, né? Ele circulava por vários lugares, né? E ontem nós tivemos Na Indiana. na Indiana, naquele prédio também que também é uma usina antiga, né? Usina indiana. Também é um prédio histórico, está abandonado Ah, também. é, as fotos, né? O pessoal vê, tá vendo ali, Rô? Olha que lugar lindo, né? Muito bonito. Bonito Muito mesmo. bonito. Você vê o pessoal com as camisetas, Rô? Sim. E o Almir, quais os benefícios de uma pessoa fazer trilha? Quais os benefícios que trazem para ela fazer uma trilha? Olha, Rose, eu diria para você que assim, são muitos, né? Mas vamos alicerçar em 3 tripés, né? Sim. Um é o bem-estar físico, né? Porque Com a gente certeza. está caminhando, estamos exercitando, né? A começar das pernas, a parte aeróbica, né? Estamos queimando caloria, né? E aí é muito bom, todo mundo quer saber disso, né? Ali na natureza, né? Ao ar Sim, livre. sim. Ele ajuda a regular a hipertensão, a glicemia, uma série de fatores, né? Sim. Então são muitos benefícios, até cardíacos, né? Sim, exatamente. E a gente até brinca, né, Almir, quando a gente vai pro meio das florestas, né? Que é o tal famoso banho de floresta, né? Que o Exatamente. pessoal fala muito, né? Tá na moda esse termo, mas ele é real, Banho né? de floresta. É, o banho de floresta, é um termo japonês, né? E o pessoal faz muito isso, né? Vai pra floresta para se reconectar, para respirar um ar puro, né? Sim, Isso é muito importante para a saúde mental, né? sim. O segundo tripé seria o bem-estar mental, né? Porque você está caminhando, você está vendo aves, né? E aqui na região tem muito tucano, por exemplo. São belas árvores, são riachos, são aquelas pontezinhas bonitas de madeira. O entorno da cuesta é magnífico, né? Então, isso tudo nos deixa bem,
né? Sim. Nós estamos caminhando e vendo essas coisas bonitas, isso nos deixa bem. Com E certeza. o terceiro tripé seria social, né? Às vezes as pessoas chegam timidamente ali no grupo, mas rapidamente já faz amizade, porque nós temos, e não é uma regra escrita, né? Mas acontece um acolhimento muito legal com as pessoas que estão chegando. Então você acaba fazendo amizade com pessoas que são de todas as profissões, de todos os bairros da cidade, das mais variadas faixas etárias. E é comum, né? Você está caminhando hoje pela cidade, você vai num supermercado, vai num banco, vai numa rua de comércio e acaba encontrando pessoas que fizeram trilha com você há pouco tempo. Então tem esse ganho social também, né? Que legal. É muito legal. Eu fiz muitas amizades nesse grupo, né, Almir? Inclusive comigo. Inclusive com o Almir. Esses dias me chamou pra tomar um cafezinho lá na casa dele, viu, Rô? Ah, com é? queijo, goiabada, bolo. Aí nessa parte você já foi correndo, né? Tenho certeza que foi correndo. Chamou a Juliana pra Pois tomar é. café. E com Então, e é legal, Rô, porque daí vai fazendo amizade, e aí você vai ampliando também a sua roda de amizade, Sim, vai conhecendo com pessoas certeza. novas, histórias novas, Exatamente, né? é. E isso acaba possibilitando a gente de tantas outras coisas, não é? Um leque muito grande de coisas. De possibilidades para a Sim, vida, né? sim. E de repente a gente encontra até grandes amigos, né? Que é o Exatamente. caso até do Paulo e da Bia, que o Paulo já veio aqui, né? Para falar do Sim. programa dele. Grandes amigos meus também, que foi feito durante as trilhas, né? Sim, sim. Então, isso é muito legal, Rô, porque às vezes eu sou de São Paulo, né? E Almir também morou muitos anos em São Paulo, né? Exatamente. E a gente estava até conversando sobre isso, porque em São Paulo, Rô, os idosos acabam ficando muito em casa, Sim. né? Acabam ficando muito em casa, vendo muita televisão, até porque tem medo de sair na rua, tem medo de ser assaltado, trânsito, né? Por isso eu acredito que vem muita pessoa de São Paulo para Botucatu, né? Principalmente depois que se aposentam, né? Porque, como se diz, Botucatu é a cidade dos bons Segura. ares, né? Segura. Sim, e nessa questão turística, né? Às vezes as pessoas estão em Botucatu por causa de alguma outra atividade e acaba descobrindo que o Ibitu Trilhas vai caminhar naquele fim de semana e acaba participando junto conosco. É. Então, ele agrega valores, agrega possibilidades até para essa questão turística, né? Sim. E Almir, conta pra gente. Já teve algum incidente em trilhas, algum perrengue, alguma coisa assim que vocês precisaram de ajuda ou não? Olha, eu destaco 2 perrengues, né? Bom, foram vários, né? Aham. Uma queda, um escorregão sem maiores gravidades, isso faz parte da nossa atividade, Sim. né? Uma pancada de chuva, como já houve e tudo. Mas eu vou lembrar de 2 aqui. Um foi na outra vez que nós estivemos nesse mesmo lugar de ontem, na usina indiana. Aham. Sempre, naquela ocasião, a gente foi fazer o que a gente chama de pré-trilha, né? Eu vou sozinho ou eu vou com outras pessoas para dar uma olhada como é que estão as condições. E nós tivemos em 2 pessoas dando uma olhada nessa visita. E o que aconteceu? Estava tudo em ordem, né? Tem um determinado momento que a gente passa por uma estrada de terra, cerca dos 2 lados e gado dos 2 lados. Passamos por ali, verificamos tudo beleza, tudo, a pontinha tá legal, tudo. E marcamos a trilha. Aham. Aí, não sei se você conhece a região ali, tem um córrego, um riacho de águas limpíssimas que vem da Cachoeira Indiana. Nós atravessamos esse córrego. Dessa vez estava tremendo muito frio, né? A outra vez era uma época de verão. Quando fizemos aquela curva, nós deparamos com os boizinhos, as vaquinhas, todos soltos. Aham. E aí, assim, quando Passando eles... ali na imagem. Eram esses? Não, foi da outra vez, né? Mas é mais ou menos parecido. Exatamente. Mas o que a gente mais vê são gatos Isso, nas exatamente, né? E aí o que acontece? Como era bastante gente, né? Eles se assustaram conosco e nós com eles, né? E aí ficou uma cena assim muito engraçada até. Na hora nós não achamos engraçado. Ficou com medo. Ficamos com medo. A gente correndo de um lado e os bois do outro de forma circular. Meu Deus. Então, mas correu tudo bem, graças a Deus, não teve nada mais grave, mas foi um perrengue que na hora nós ficamos assustados. Porque Sim, dá medo, você não porque- sabe se vai avançar, né? Sim. é isso que eu ia exatamente. Aham. E o outro foi no final do ano passado, nós realizamos uma trilha na região do bairro Chaparral, em Rubião. E tem um trecho muito bonito ali, que é uma estradinha de terra bem apertada. Que tem uma cachoeira até também, né? Exatamente. E mata dos 2 lados.
e nós estávamos fazendo o percurso ali, só que nós estávamos mais em fila indiana, né, porque é um lugar meio apertado, e de repente estávamos caminhando de 2 em 2, né? E aí de repente encontramos uma cobra jararaca bem à nossa frente, a 1 metro de distância, né? E para nossa felicidade, ela não estava em posição de ataque, nada, estava esticada e estava saboreando uma ave, né? Nossa! Ela montou o bote ali, capturar a ave. Quando nós passamos por ali, ela estava fazendo o almocinho dela, né? Mas é uma cena interessante de ver também, né? Assim, não é toda hora que a gente consegue ver uma cena dessa, né? Apesar que eu ia ficar com medo, sim, mas sim. É muito legal de ver, né? Sim. Na realidade, o que a gente tem legal que entender, e não é. não, é assustador, mas assim, a gente tem que entender que nós estamos no habitat dela. Sim. Né? Nós somos os invasores. Então, nos afastamos, claro, por questão de segurança, tiramos as fotos que teriam que ser tiradas, né? Que queríamos tirar, seguimos o caminho. Não era uma trilha circular, era uma trilha vai e volta. Então, quando passamos ali novamente, ela já tinha ido embora, né? Então, provavelmente, ela fez a refeição dela e voltou pro cantinho dela. Sim. Mas assim, foi meio, né? Não, dá medo, né? Dá Tem medo. mais alguma foto aí, sim, da trilha? Deles fazendo trilha ou não? Essa é Olha que lugar bonito. Muito lindo. Onde que é? É lá também, no Indiana. É indiano. Esse é o prédio da usina indiana. Bem bonita Exatamente. essa foto. Muito lindo. Mas também precisa de autorização para entrar, né? Exatamente. Ela tem um proprietário, que eu não sei quem é, mas tem um administrador que nos recebeu muito bem das 2 vezes, né, que estivemos lá. E foi magnífico, né? E é muito legal esses passeios, Ah lá, viu? o pessoal fazendo trilha. Convido você, Rose, a fazer parte também um dia, fazer uma trilha com o pessoal. É um dia que não tiver chovendo, eu vou. E que não tiver muito calor também, com certeza. Mas é legal quando tá calor, né, Almir, também, porque a gente acaba indo pras cachoeiras, né? Sim, quando chega na época do verão, aí começa o período tem a de visitar cachoeiras, né? Sim. Aí vamos na de Rubião, vamos na Pavuna, vamos várias que tem aqui em Botucatu, né? E nessa época de mais frio, aí qual as trilhas assim que vocês mais fazem? Olha, bom, assim, são cachoeiras que não envolvem entrar em água, né? Sim. Mas tipo assim, pra Pedra do Índio, vocês fazem caminhada lá também ou não? Eu conheço uma gigante. Não. eu conheço o Gigante, local, mas sim. não tive na Pedra do Índio com o Ibitu Trilhas ainda. Uhum. Mas a gente continua, mesmo com as baixas temperaturas, a gente continua caminhando. Sim. Né? Teve até uma trilha que nós fizemos ali na região do Araquá. Foi a trilha que menos teve pessoas, 8 pessoas, porque estava a 8 graus. Né? Exato. Então é difícil sair de casa mesmo. Né? Mas de forma geral, atualmente o grupo cresceu tanto que a possibilidade de chuvas e as baixas temperaturas não estão afugentando as pessoas. É lógico que se tivesse um tempo melhor, Ia mais gente. iria né? mais pessoas. Um lugar turístico que nós fomos, né, foi naquele lugar lá que tem boizinho, vaquinha, tem um restaurante. Como que chama lá? Que a gente foi caminhar. Juliana, agora me... Que tem um restaurante que a gente foi. Esqueci o nome. Me deu um branco. Bom, nós já passamos pelo pé de peixe, passamos ontem também essa trilha, ela começava e encerrava no restaurante, que era no Cantinho da Paz. Cantinho da Paz, né? Que delícia. Nos pesqueiros, né? Sempre também a gente deixa o carro nos pesqueiros e inicia e termina a caminhada por aí. É muito legal, viu, Rô? Vale super a pena fazer uma caminhada de vez em quando, lógico, não precisa ir todo fim de semana, né? Mas uma vez por mês, né? Para quem não está acostumado, né? É legal fazer. Nós estamos com uma média de 2 trilhas por mês. Ah, tá bom, de 15 em 15, né? Exato, de 15 em 15. Quando vocês fazem trilha assim, por exemplo, a idade é toda misturada ou tem uma trilha específica para a terceira idade? Tudo misturado. Tudo misturado? E tem como escolher, tipo assim, quando, por exemplo, tem mais pessoas de terceira idade, é uma trilha mais suave, mais tranquila, ou é tudo a mesma coisa? Olha, Rosa, a gente faz o chamamento num grupo de WhatsApp que nós temos. Sim. E a gente coloca lá
qual que é a quilometragem que vai ser percorrido e qual que é o grau de dificuldade. Ah, tá. Aí, se for atraente para determinadas pessoas, elas vão ou não, né? Não, essa aqui eu não quero ir porque, por exemplo, tem bastante subida, como, por exemplo, o Morro Vermelho, né? É uma delícia para ir, mas é um sufoco para voltar, né? Porque é bem íngreme mesmo, O Morro né? Vermelho fica descendo a Bocaina, ou não? Você chega na estrada dele indo pelo Lajeado, Ah, tá. né? Se você entrar na portaria Não, nova, eu me virar à confundi esquerda, com o Morro do Peru. Eu achei que você ia falar isso o mesmo. Morro do Peru é na estrada que vai para Indiana. Sim. Aliás, para Indiana tem 2 acessos, né? Aham. E você desce aquela ali num trecho que tem o mirante Dudu Martins, passou, tem um mirante ali, né? E aí, caminhando em direção à Indiana, você passa no pé do Morro do Peru, a entrada é ali. Sim. A gente fez também trilha, nem foi trilha, né? A gente faz também caminhadas, né? Sim. Então a gente fez caminhada dentro do Lajeado, a gente faz caminhada também dentro da Demétria, né? Exatamente. Então não tem só trilha no meio do mato, tem caminhadas às vezes dentro da própria cidade mesmo, Sim, né? sim. Tanto você citou o Lajeado e a Demétria. Em ambos lugares tem várias possibilidades de trilhas, vários percursos, né? Então, às vezes você repete o bairro, como por exemplo a Demétria, né? São vários caminhos lá, vários trajetos, né? Ou percursos que são atraentes. Não necessariamente você esteja repetindo, né? Sim. E no Lajeado a mesma coisa. E geralmente quando vai fazer as trilhas, vocês têm um ponto de referência para se encontrar, algum lugar? Sempre tem. Ou no Ginásio Municipal de Esportes, ou, por exemplo, conforme o lugar que a gente vai, né? Na portaria do Lajeado, ou de frente à escola EECA, né? Aqui no centro. E quando que vai ser a próxima trilha? Já tem uma data específica? Já tem. Dia 6 de julho. 6 de julho. No final de semana seguinte vai ter a nossa festa julina, que a gente faz na casa, a gente faz na chácara de um casal que são membros do grupo, né? E então, todos podem ir? Como que faz? Todos Eu quero podem ir nessa festa. todos podem ir. Dia 13 de julho, cai no domingo, a partir das 15. Tá, e o local? Chama Recanto dos Martins, ele fica na região do Fórum. O bairro ali chama Árvore Grande, já estão convidados. Árvore Grande. A equipe já vai para fazer tomar um quentão. Tomar um quentão e comer um cachorro quente. Que fogueira. Legal. Gostou, Rose, do nosso entrevistado? Muito, foi um prazer. Conhecer o Almir, as histórias, saber mais um pouquinho sobre trilhas, né? Muito legal. Almir, muito obrigada, viu, por você ter aceitado o nosso convite, ter vindo aqui no programa, contar um pouco sobre esse projeto tão legal que eu gosto muito de fazer parte. Acredito que o pessoal de casa que estiver assistindo, que quiser fazer parte, entre em contato com o Almir. Vou deixar no link, na descrição, o Instagram dele, o Facebook dele, para vocês poderem entrar em contato e fazer parte dessa família, porque acaba sendo uma família, né, Almir? Sim, sim. Eu que agradeço a possibilidade de estar divulgando aqui atividade não só de Botucatu Trilhas, mas como atividade dessas trilhas, dessas caminhadas. Botucatu tem vários grupos, né? Todos são magníficos e, sem querer jogar confete na própria cabeça, a galera de Botucatu Trilhas é um pessoal fantástico, vocês precisam conhecer. É um pessoal alegre, que acolhe, tem até uma das componentes, ela faz a caminhada com um saco de lixo na mão, recolhendo coisas que ficam pelo caminho que outras pessoas deixam. Muito legal. Bom, tinha que ser uma mulher que faz isso, né? Porque as mulheres estão dando um show nos homens nesse sentido também. Não só nesse sentido, eu citei o caso do lixo, né? Sim. Mas a participação, 70% mais ou menos, eu não fiz a conta exata, mas é uma média de 70% dos participantes são mulheres. Então isso é muito, muito interessante mesmo, sim, né? Sim, com certeza. Então, todos estão convidados quando quiserem participar, toda a população que está assistindo esse programa aí. Legal. E vamos também fazer esse convite pessoal, né? Para todo mundo também não deixar o lixo, né? Quando vai fazer uma trilha, leve seu lixo embora, não jogue lixo no chão. E o legal, né, Almir? Levar um saquinho, né? Isso é uma dica, né? Inclusive, né? Levar o saquinho
para quando a gente vê alguma coisa na trilha, recolher, né? Inclusive, aqui em Botucatu, a gente tem o Cuesta Limpa, né? Que é o pessoal que faz, né, normalmente essa trilha de limpeza, né? Sim, então, vamos seguir o exemplo aí, né, Rô? Com e certeza. preservar a nossa natureza que a gente precisa tanto. Muito obrigada, viu, Almir, pela sua participação. Rose, tem um recadinho para o nosso público. Pessoal, agora conhecemos, né, a história do Almir. Vocês já sabem agora como funciona para vocês poderem fazer a trilha, seguir lá. O Almir não tem a página, né? Vou colocar. A Juliana vai colocar. E sigam a gente no canal do YouTube, Estação Turismo. Lá no Instagram, Juliana Freire, Rose Camargo e Estação Turismo e 14 News. Que eu confundo, gente, porque aqui a casa tem um outro programa. Tinha um outro programa, né? Que era parecido, né? Mas é isso aí, gente. Obrigada, viu, pessoal? Semana que vem estaremos aqui com mais uma apresentação, mais um entrevistado, mais um passeio. Acompanhe a gente nas redes sociais. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.